Boa tarde, amigos aí do Facebook, amigos do YouTube, amigos da internet. Uma boa tarde com Jesus. Estamos aqui de volta com a graça do Senhor nosso Deus. Esse dia 26/7/2026, para mais uma vez fazer esse trabalho evangelístico aqui no norte do Paraná. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e as irmãs aí, as pessoas que acompanham esse trabalho, as pessoas que seguem esse trabalho. Que Deus abençoe a cada uma das pessoas aí. E hoje eu não vou falar o nome de ninguém, né? Porque são muitas as pessoas. Mas eu agradeço a Deus, a cada uma das pessoas que gosta desse trabalho. Os pastores também que gostam deste nosso trabalho, esse trabalho que Deus levantou aqui no norte do Paraná, né? Eu fico feliz por estar sendo usado como um instrumento nas mãos de Deus. É muito bom ter cada um dos irmãos aí, povo do Brasil e do mundo, de cada estado do Brasil, cada país, né? Que Deus possa vos abençoar, né? As pessoas que seguem esse trabalho. Muito obrigado de todo o meu coração, né? E a gente vai continuar com esse trabalho aqui no norte do Paraná, até quando Deus querer. Eu sei que isso é a vontade dele, porque a palavra do Senhor ela tem que ser anunciada, né? O Senhor tem filhos e filhas em todas as partes da terra, para poder estar levando a palavra dele aos corações das pessoas. A palavra do Senhor ela tem que se cumprir, né? E quando este evangelho do reino de Deus for pregado para a última pessoa, então chegará ao fim. Mas enquanto não chegou ao fim, Deus vai usando seus filhos nessa terra. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, meus irmãos e minhas irmãs aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom ter cada um de vocês aí com a gente sempre, né? E hoje eu não vou falar o nome de ninguém, só peço às pessoas que me perdoem, né? Porque se tiver que falar o nome de um, você vai ter que falar o nome de todas as pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo, como diz a irmã Diná, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o coração de cada pessoa. Cada um de vocês que estão, eu vejo aqui no visor do celular e estou sempre orando por cada um de vocês, né? Cada um de vocês que vão aparecendo aí. Que Deus possa vos abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus pague cada um de vocês e que Deus possa revelar cada vez mais para cada um dos filhos dele nesta terra. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra do Senhor nosso Deus. Quero ler o Salmo de número 1 hoje. Salmo de número 1, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus, né? Eu sempre falo, gente, se tiver alguma pessoa aí que está enfermo, né, as pessoas que estão lutando aí contra a enfermidade, vocês somente creem, ponham a Deus adiante de vocês, né, e crer. Porque a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Tá? Eu peço às pessoas aí, né, que entrem aí, participem aí da live minha aí, do vídeo aí, viu? Já falei aqui, Deus abençoe os pastores que gostam desse trabalho. Tem pastores aí que voam até para outros países aí, pastor que gosta desse nosso trabalho. Que Deus abençoe estes homens de Deus aí. A gente sabe que quem é de Deus ouve o que é de Deus. Então eu peço a cada um de vocês, gente, entre aí, vamos compartilhando no Store, no Facebook, mandando para o teu parente, para o seu amigo, para a sua família, e assim vai acontecendo. A palavra do Senhor vai chamando os escolhidos de Deus nesta terra. Que Deus abençoe de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Salmo de número 1, aqui, para que a gente possa já estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Salmo de número 1 diz assim:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos então já entrar na palavra do Senhor nesta tarde, sem perda de tempo, né? Para que a gente não faça uma live longa. Eu creio que uma live de 40 minutos aí é tempo suficiente, né? Para que as pessoas também vai assistir uma live, você tem que ficar uma hora e meia plantada ali esperando, né? Ali no dia de Pentecoste, Pedro, com um discurso ali de meia hora, congregou praticamente 3 mil almas desceram ali naquelas águas. Então, a gente sabe que a fé vem pelo ouvir pela palavra do Senhor. Não é por muito falar que as pessoas serão ouvidas, né? Mas é quando a pessoa abre a mente e abre também o coração para a palavra do Senhor nosso Deus, né? Tá? Vamos já então entrar aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Tá? A gente vai passar por umas leituras aqui. A gente vai ler São Mateus 24, versículo 10. Nós vamos passar ali também no livro ali de 2 Pedro 3, versículo 5, né? Nós vamos também passar uma leve passada ali também em São Mateus 24, versículo 36. Vamos passar também rapidinho ali em Apocalipse 21, versículo 8, para que a gente possa estar falando do assunto que nós vamos falar hoje aqui nesta tarde. O pastor José Dolari já está ali assistindo. Pastor José Dolari, um forte abraço em Cristo. Deus abençoe, meu precioso. Obrigado por estar aí, viu? Tá? Que Deus abençoe muito, ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom ter esses homens de Deus aí, essas pessoas que oram, né, pelo nosso trabalho. Eu oro por cada um desses irmãos também aí, tá? Ele diz, Deus te abençoe, irmão. E família, Deus abençoe meu irmão aí também, a igreja, toda a família do irmão aí também. A gente sabe que a esposa do irmão está na glória, né? Deus a levou, né? Mas aqui só fica saudade, né, irmão? Mas lá na terra, lá no céu, tudo é eternidade, né? Tá? Temos uma coisa, né? Tenho certeza que a irmã está melhor do que qualquer um de nós que estamos aqui ainda nesta terra, porque ela está lá na glória, né? Muito bom. É maravilhoso isso, tá? Que Deus abençoe de todo o coração esses irmãos, esses pastores aí que gostam desse trabalho, né? Eu oro por cada um deles também. Vamos ler então aqui, irmãos, em São Mateus 24, versículo 10, tá? Diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Nós estamos lendo São Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho
a todas as gentes, então virá o fim. Amado Deus e Pai, só peço ao Senhor que acrescentem as bênçãos à leitura da palavra do Senhor nesta hora, Pai. Eu me retiro qualquer pensamento meu aqui nesta tarde, Senhor. Eu me considero um lixo, um homem fraco, sem capacidade nenhuma, Senhor. Porque o homem diante do Senhor se desvanece, o homem diante do Senhor se derrete, o homem diante do Senhor é barro, é cera. Nós não somos nada, mas o grande eu sou é o Senhor nosso Deus. Mas o Senhor fez o homem sobre a imagem e semelhança do Senhor. Bem que o Senhor podia ter ponhado o vento para pregar, a natureza para pregar, mas o Senhor pôs o homem, o ser humano para pregar, Pai. Isso é muito grande, Pai. Só do homem ser feito a imagem e semelhança do Senhor, o homem já seria o suficiente para o homem, a cada dia, de joelho, agradecer por ser feito a imagem do Senhor. O homem não foi feito para pecar, Pai. O homem foi feito para obedecer a palavra do Senhor e ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Aquele que assim são chamados pelo querer perfeito do Senhor nosso Deus. Abençoa, Pai, a leitura da palavra do Senhor nesta tarde e que todos aqueles que estão enfermos, Pai, através desta live, não só daqui, mas da onde o Senhor está usando filhos e filhas do Senhor nesta terra, as pessoas possam receber a revelação e serem curados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, é o nome da Tua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos falar então nesta tarde, baseado nesta leitura. Ali eu já vejo também a minha prima ali de Limeira, Zenaide Lascos Oliveira. Deus abençoe a prima. Bela feijoada aí que vocês fizeram aí. Orações para a família Lascos. Com certeza, prima, está sendo apresentado diante de Deus, viu? Com certeza, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, irmãos, nós vamos falar, então, baseado nessa leitura que nós lemos aqui, nós vamos falar sobre o sinal do fim dos tempos. Você vê aqui que Jesus, ele falou, né, que nesse tempo muitos serão escandalizados. Muitas pessoas serão escandalizadas. E ele fala, e trair-se-ão uns aos outros. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Veja se não é isso que está acontecendo, irmão, nesse tempo de entardecer. A iniquidade. A gente falou domingo passado sobre dores, princípios de dores. Então a gente vê a frieza que se encontra na humanidade hoje. Foi isso aqui que Jesus ele falou. Foi isso aqui que Jesus falou. É por isso que nós estamos falando. O sinal do fim dos tempos. Você vai ver que lá em São Mateus 24:36 é um espelho do que está acontecendo agora nesse tempo do entardecer. Se só houve mentira, festa, divertimento, o amor das pessoas esfriando cada vez mais, a iniquidade aumentando, o pecado aumentando mais nos quatro cantos da terra, guerras, terremotos, tornados, pai matando filho, filho matando pai, esposa matando marido, marido matando esposa. Você vê a notícia aí, não dá nem vontade mais de ver notícia, de tanto feminicídio que você vê aí. As pessoas matando sem piedade, irmão, como se estivesse matando um porco. As pessoas estão matando, o pecado, a iniquidade está aumentado. Foi isso que Jesus falou aqui, ó. É por isso que nós estamos falando, o povo não quer saber.
Se você fala que está no tempo final, ninguém quer saber disso. As pessoas não acreditam, irmão. É frieza total na humanidade. Frieza total. As pessoas hoje, irmão, a maior parte das pessoas, eles acham que estão buscando Deus, irmão, mas não está buscando Deus conforme a Bíblia manda, conforme os mandamentos do Senhor manda. Acho que a pessoa acha que só dele entrar no quarto dele, fazer uma oração, ou ele rezar um Pai Nosso, acha que aquilo ali é suficiente. A pessoa acha que só dele ir ali na igreja ali, né, assistir um culto, ou ouvir uma missa, porque o católico ele vai lá na igreja, lá na missa, lá ele ouve a palavra de Deus também lá, porque lá tem o padre também, que ele abre a palavra de Deus, e ele prega também, entendeu? Porque Jesus ele falou, Jesus ele disse claramente, ele falou, aonde houver 2 ou 3 falando em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ele não falou, ó, aonde houver 2 ou 3 falando de mim lá em tal igreja, em tal denominação, até mesmo dentro da mensagem, onde houver 1, 2 ou 3 falando de meu nome, aí estarei eu no meio deles. Jesus falou universalmente no Brasil, no mundo, no céu, na terra, debaixo da terra. Jesus ele disse, onde houver 2 ou 3 falando em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Jesus ele falou claramente isso. Então Deus, irmão, ele está em todos os lugares. Só que infelizmente a pessoa acha que só dele, né, ir lá na igreja lá, ouvir o pastor pregar, né, às vezes até tomar a Santa Ceia ali, tudo bem, o lava-pés, o ósculo santo, ele acha que aquilo lá é suficiente. Irmão, cada um de nós temos que fazer consciência, um exame de consciência cada dia dentro de cada um de nós, porque o tempo do fim está à mão, irmão. Aqui está falando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É por isso que nós estamos falando o sinal do fim dos tempos. Mas as pessoas não admitem, irmão. Lá antes do tempo antediluviano, as pessoas não acreditavam. Antes do que o mundo fosse inundado em água, as pessoas não acreditavam. E hoje as pessoas não acreditam que esse mundo vai ser queimado em fogo. As pessoas não acreditam que está no fim. As pessoas estão vendo aí, irmão, princípio de dor, guerra, fome, terremoto, seca. Mas as pessoas não querem aceitar Jesus. Deus está avisando. Deus está dando sinal. Deus está mandando a própria natureza dar sinal para a humanidade. E as pessoas não querem aceitar. Não é suficiente, irmão, você falar assim, olha, eu creio em Deus. Isso não é suficiente. Deus abençoa a minha esposa Luzia por estar aí. Deus te abençoa. Entre aí, gente, vamos participando aí. Isso não é suficiente, irmão. Enquanto você não fazer o retorno, enquanto você não fazer aquela conversão que eu sempre falo, você está na estrada da vida, na estrada do mundo. Você está caminhando na estrada do pecado. Enquanto você não fizer aquela conversão e voltar para Jesus e se entregar a Ele de corpo e alma, você pode fazer o que você quiser. Você nunca vai ver, você nunca vai acreditar que nós estamos no tempo do fim. Mas estamos, irmãos. A própria natureza está avisando. A própria natureza está gemendo. É tsunami, irmão, atingindo país aí, devastando. Catástrofes. Aí, acabando com cidade. Levando tudo, desmoronando tudo. Terremoto desmoronando tudo. Ultimamente teve um terremoto aí na Venezuela aí, matou milhares, centenas de pessoas que perderam a vida. O que é isso, irmão? As pessoas não querem enxergar. Deus ele está avisando, venha, eu estou chamando, porque amanhã pode ser tarde demais.
Amanhã pode não dar mais tempo. Foi isso que Jesus falou aqui, irmão. Por isso que nós estamos falando. O sinal do fim dos tempos. Jesus falou, olha. E por se multiplicar a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma frieza total, irmão. O cristão, ele sabe. O cristão, ele sabe. Noé chorava, irmão, de ver a incredulidade daquele povo. Foi daquele mesmo tipo quando Jesus chegou ali para chamar Lázaro ali daquela sepultura. Jesus chorou. Como homem, Jesus chorou. Só que a palavra diz que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo, irmão. E o Espírito Santo, ele está chorando porque o povo, a frieza total hoje, a maior parte da humanidade não quer saber da palavra do Senhor nosso Deus, irmão. Eu tenho experiência, irmão, pelo que eu vivo aqui na região que eu moro aqui, ó. Eu estou pregando o evangelho aqui já para praticamente, aproximadamente 4 anos, aqui na região. Nunca uma pessoa me procurou aqui, mas não tem problema. Porque no dia, irmão, do grande trono branco, no dia do juízo final, Deus, ele irá abaixar o telão dele lá dos céus. E você que está aí do outro lado, está ouvindo esta live, não só de mim daqui, porque o evangelho do Senhor, ele vai seguir nos 4 cantos da terra. O Senhor Jesus falou, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não vai ter uma pessoa que não vai saber. Eu creio que não vai ter uma pessoa que vai morrer nesta terra aqui sem saber que tem uma Bíblia na mão dele. Sem saber que alguém chegou nele e admitiu ele. É isso que está aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele falou, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus, ele vai salvar quem está procurando ele. Quem não está procurando ele, você acha que Deus vai ligar para quem não está ligando para ele? Não. Eu sempre falo aqui, irmão, olha, coisa mais triste do mundo. Isso dói dentro de mim, irmão, e dói dentro de cada irmão que prega a palavra do Senhor. A maior tristeza que a gente sente no coração é a pessoa sabendo. As pessoas morrem aqui na terra, acham que já vai para o céu. Não vai, irmão. Não vai. Se você não aceitar Jesus, você não entra no reino dos céus. Jesus falou. Jesus, ele falou para Nicodemos. Ele falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não vê o reino do céu, não, irmão. As pessoas acreditam que vai entrar no reino dos céus sem aceitar Jesus, não entra. Não entra, irmão. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela não mente, isso é a palavra de Deus. E naquele tempo de Noé também ninguém aceitava, não. Ninguém acreditava que ia ter um dilúvio e ia varrer o mundo em água. As pessoas não acreditavam. E dessa vez vai ser levado em fogo. As pessoas não acreditam. Eu vou ler para vocês aqui no livro de 2 Pedro 3, versículo 5 ali, ó. Em 2 Pedro, versículo 5, você vai ver o que está escrito lá. Se não é isso que as pessoas acham. As pessoas não acreditam, irmão. Só que quando a pessoa der aquele último suspiro, irmão, que o coração estiver dando aquelas últimas batidas, que estiver morrendo sem Deus, aí é tarde demais. Porque tem a palavra, as pessoas não querem. Tem pregadores, as pessoas não aceitam. Deus, ele está levando a palavra dele, as pessoas estão rejeitando. Isto tudo, irmão, é o sinal do fim dos tempos. Está à mão. Está à mão. Mas as pessoas não estão querendo saber, não. Meu irmão e minha irmã. As pessoas não estão querendo saber. É por isso que falou, por multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? O que é iniquidade? É a pessoa não querer obedecer as palavras do Senhor nosso Deus. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
que é iniquidade, irmão? Iniquidade é pecado. O que é iniquidade? Iniquidade é a pessoa rejeitar a palavra de Deus. O que é iniquidade? Iniquidade é você não aceitar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É você não querer se converter, dar a volta, sair do caminho do mundo, fazer a conversão e voltar para Jesus Cristo. As pessoas não querem. Oração para a família Lascos. Com certeza, prima Naides, será apresentado sim, tá? As pessoas não querem saber não, meu irmão. Tá? Olha, eu fico aqui e vou ler, né? Aqui em 2 Pedro 3, versículo 5, fala que no final dos tempos o povo não iria acreditar nos sinais do fim dos tempos. É como está escrito também lá em São Mateus 24, 36. Agora você vê se não é isso aqui, ó. Eu gosto de ler e mostrando para as pessoas aqui, olha. Olha aqui que está escrito aqui, ó. Em 2 Pedro 3, versículo 5. É o que está acontecendo agora, irmão. É a mesma coisa dessa leitura de São Mateus 24. Versículo 10, versículo 11. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha aqui que está escrito em 2 Pedro 3, versículo 5. Olha o que está escrito aqui, ó. 2 Pedro 3, versículo 5. Isso está acontecendo nesse tempo agora, irmãos. Quero mandar um abraço para os irmãos lá da África também. Os irmãos lá de Chimoio, África. Na pessoa do missionário Elias Venâncio. Deus abençoe esses irmãos aí. Os irmãos da Bahia, de Arapongas, de Curitiba, do mundo inteiro, as pessoas que seguem esse trabalho. Olha aqui, irmão, 2 Pedro 3, versículo 5, está falando assim, ó. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Está falando aqui do tempo antediluviano. As pessoas lá não acreditavam, não. Agora, lá em São Mateus 24, versículo 36, já está falando... E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam, bebia, casavam, davam-se em casamento, se divertia, prostituía, mentia, enganavam uns aos outros, trair-se uns aos outros, até ao dia em que Noé entrou na arca. Aí Deus foi e lacrou a porta por fora, porque Noé ia ficar com pena daquele povo. Mas Deus, ele é amor, mas ele também é um fogo abrasador, porque o reino de Deus, Deus vai tomar vingança daqueles que não obedecem o evangelho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? As pessoas não acreditam, irmão. E ali no tempo de Noé, ninguém acreditava, não. As pessoas não acreditavam, irmão. É como está acontecendo hoje. É como está acontecendo nesse tempo do entardecer. As pessoas não acreditam. Olha aí, ó. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Olha o versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vê se não é isso, irmão. A palavra está sendo anunciada, mas as pessoas não querem. As pessoas estão ocupadas demais com os seus problemas no mundo, mas não querem saber das coisas de Deus. É por isso que nós estamos falando. O sinal do fim dos tempos. O sinal do fim dos tempos. Estamos no final dos tempos, irmão.
As cortinas do templo estão se fechando. Chegará um momento, irmão, que não terá mais tempo, não. Entra aí, gente, vamos participando aí, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão aí, seguindo esse trabalho. É isso que está falando aqui, irmão. As pessoas não acreditam, irmão. As pessoas não acreditam, não. Olha, aqui também, aqui em Apocalipse 21, versículo 8, fala de todos aqueles que não aceitaram a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. E não se converteram. Tá? Fala que aqueles que não aceitarem a palavra do Senhor e não se converterem, vai ser lançados no lago de fogo. Irmão. Aquele que não se achar escrito no livro vai ser lançado fora. Vai ser lançado no fogo, vai ser destruído juntamente com Lúcifer, com Satanás lá no lago de fogo. Tá? Isso aí será no juízo final. Irmão. E todas as pessoas, não, meus irmãos e minhas irmãs aí, cada pessoa que ouve a palavra de Deus, que estão rejeitando, eu aviso a cada um de vocês. Eu aviso de improviso. Tá? É bom que a pessoa busque Jesus hoje, enquanto ele está chamando. Porque lá em Apocalipse 3:20 ele está falando: eis que eu estou à porta e eu bato. Ele fala, ó, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando se alguém ouvir. Porque não é só você ouvir pelo ouvido e sair pelo outro, não. Você tem que ouvir aqui, ó, e deixar descer naquele compartimento do teu coração. Porque só de você ouvir, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não é suficiente, não. Isso não é suficiente, não. Porque lá no tempo de Noé, ninguém acreditava, né? Porque não havia chuva na terra. Né? E hoje as pessoas não acreditam que esse mundo vai pegar fogo. Isso aqui vai pegar fogo, irmão, para queimar os átomos, os bichos e pecado, irmão, dardos inflamados do diabo, do maligno, que é o pecado que está tomando conta de toda a humanidade, só não do povo de Deus, irmão. É porque ela está falando, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas ela também fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando esse evangelho do reino de Deus for pregado para o último escolhido nessa terra, então virá o fim. Então tudo isso que nós estamos passando, irmão, é os princípios de dores. Agora você veja aqui, ó, como é tão interessante aqui, ó, em São Mateus 24, versículo 36. Olha o que está escrito aqui, ó. São Mateus 24, versículo 36. Aqui nós já estamos praticamente resumindo, para nós passarmos por uma mensagem do irmão Brano aqui, que foi tirado tudo mesmo das escrituras, baseado no que nós estamos falando hoje aqui nesta tarde. Nós vamos falar um pouco sobre uma mensagem que o irmão Brano pregou, tirado da Bíblia, chama-se a junção do tempo. A junção do tempo. Tá? Agora veja aqui, irmão, se não é o que está acontecendo agora. São Mateus 24, versículo 36. Vê se não é o que está acontecendo agora. Meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado. Faça um exame de consciência em você mesmo. Preste bem atenção e note se não é isso que está acontecendo agora. Olha aqui, ó. Jesus falou em São Mateus 24, versículo 36, ele disse, ó, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nós não sabemos. Jesus, ele pode vir daqui uma hora, ele pode vir daqui uma semana, pode vir daqui 10 anos, pode vir daqui 100 anos, ou pode vir daqui 2 dias. Nós não sabemos. Agora, nós sabemos que cada um de nós, irmão, que estamos em cima dessa terra, nós somos filhos. Nós somos finitos. Nós não somos infinitos, não. Nós somos finitos. Todos nós que estamos aqui nessa terra, esse corpo nosso tem que ir para a terra. Então, enquanto Deus nos dá vida, é tempo de nós correr atrás da salvação.
Porque amanhã pode ser tarde demais. Tá? Porque só não vê quem não quer ver, irmão. E só não enxerga os ímpios e os incrédulos. Que são incrédulos não enxergam mesmo. As pessoas não vê mesmo. As pessoas não acreditam. Eu também, quando eu estava lá no mundo, irmão, quando eu bebia minha cerveja, fumava meu cigarro, né, vi uns crentes, piedosos, fiel, os filhos de Deus lá pregavam quase de frente à minha casa. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a minha caixa de som, ponhava na porta, pro lado da rua, e fechava a porta para não ouvir eles e ia tomar cerveja. Mas Deus me chamou. Deus, Ele me chamou. E eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo era um erro. Porque o diabo, irmão, nesse tempo de entardecer, o diabo está cegando a humanidade o máximo que ele pode. É isso que está escrito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é o que está acontecendo hoje. Traição, mentira, inveja, perseguição, as pessoas traindo uns aos outros, os mais fortes pisando nos menores, o mais forte pisando nos mais pequenos, e é o que está acontecendo hoje, irmão. Prostituição, homicídios, suicídios, feminicídios, guerra, pelejas, tudo é que está acontecendo. Terremotos, tornados, e as pessoas não querem enxergar. Olha aqui, ó. Jesus falou, porém, daquele dia, hora, ninguém sabe. Por que não sabe, irmão? Não é para saber. Porque a fé vem pelo ouvir, irmão, e ouvir pela palavra do Senhor nosso Deus. É como está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E é pela fé, irmão, é individual. É pela fé que cada um vai entrar no reino dos céus. Só que você tem que ter fé e você tem que crer e obedecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E ele falou aqui, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. E mesmo dessa maneira vai acontecer quando esse mundo for destruído em fogo. As pessoas vão gritar por misericórdia e não vai ter mais jeito. Aí é que eu quero ver. Aí é a hora que Deus vai lembrar, quando a pessoa estiver lá no dia do juiz lá, Deus vai falar, se lembra lá meu servo, pastor fulano de tal, o evangelista fulano de tal, pregou para você naquela tarde, aquele pastor pregou para você naquela tarde de domingo, naquele dia tal e tal, e você não quis aceitar. Eu vou abaixar no telão para você ver. Não vai ter por onde sair, irmão. As pessoas não vai ter como falar, não, Senhor, ninguém falou para mim da palavra do Senhor. Eu quero ler uma mensagem do Mombrana aqui, irmão, senão não vai dar tempo. Eu quero ler uma mensagem aqui rapidinho. É sobre o assunto que nós estamos falando mesmo aqui. Vamos ler aqui então. Uma mensagem que o Mombrana pregou, uma mensagem intitulada A Junção do Tempo. Nós estamos falando aqui nesta tarde o sinal do fim dos tempos. E nós vamos falar agora então nesta mensagem a junção do tempo. Olha o que Deus falou através do profeta Irmão Brana. Eu sou um pequeno profeta, irmão. Você aí que crê em Deus, que leva a palavra dele também, você é um pequeno profeta. Você, irmã, que também prega a palavra do Senhor até onde Deus quis, é uma pequena profetisa. Jesus falou, aqueles a quem vem a palavra são pequenos deuses, porque Deus está em todos aqueles que levam a palavra dele. Tá? Então isso aqui o irmão Brana, ele tirou da Bíblia. Tá? Olha o que está escrito aqui, ó. A junção do tempo. O irmão Brana falou assim, ó, usado pelo Espírito Santo, ele diz, no parágrafo 23, ele disse assim, ó, observe o dia em que estamos vivendo agora. Ele falou, observe o dia em que estamos vivendo agora. Como constroem, não é o que está acontecendo hoje? Pessoa fazendo plano aí, irmão, para daqui 50, 100 anos. Essas pessoas são loucas, mas não sabem. Pessoal construindo mansão aí, império, achando que a vida dele é eterna, irmão. E quem está aqui nessa terra é findo. Não que eu estou falando que não é bom construir, é bom sim.
Mas primeiramente ponha Deus adiante de todos os seus planos. Obedeça primeiro os mandamentos de Deus, daí pede a direção de Deus. Tá vendo? Observe o dia que estamos vivendo agora, como constrói. Eles disseram: as pessoas se multiplicarão sobre a face da terra. Olhe ao redor nosso, mesmo nossa pequena cidade. Compare esta cidadezinha há poucos anos atrás, uns 14 mil. Agora, em torno de 27 mil ou mais. Você não pode encontrar um lugar com espaço suficiente para caçar coelhos ou mais. Tudo virou projeto habitacional, correto? Construindo, aumentando, multiplicando. Vê se não é isso que está acontecendo, irmão. Multiplicando, as pessoas construindo coisas, fazendo plano para daqui 20, 30 anos. Irmão, nós temos que viver a nossa vida como se Jesus fosse vir daqui 10 minutos. É onde ele falou, por aí daquele dia, hora, ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Ele falou, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Não é o que está acontecendo aí, casando, dando em casamento, bebida, bebedeira, jogo de azar, festa, divertimento, prostituição, mentira, lascividade, tantas coisas que estão acontecendo aí. Não é isso que está acontecendo? Multiplicando. E é isso, o pecado multiplicando, a humanidade esfriando cada vez mais, irmão. Mas tudo isso, nós estamos falando porque o sinal do fim dos tempos. Nós estamos falando sobre o sinal do fim dos tempos. Agora veja bem, ele disse, quando começarem a multiplicar, então o pecado e a iniquidade se estabelecem. Esse é um dos grandes sinais de que estamos no fim da estrada. Estamos no fim da estrada. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser tarde, para aqueles que não aceitam. Olha, um dos grandes sinais, observe, durante aquele tempo havia um homem chamado Nimrod, que saiu e construiu a grande cidade de Babilônia e confederou todas as cidades circunvizinhas para que todos se unissem, e ali haveria uma grande cidade que seria a Babilônia. E Deus desprezou aquela federação de ordem mundial. Irmão, você vê? Deus desprezou aquela confederação de ordem mundial. Veja isto hoje, a mesma coisa, confederação, trabalhistas, homens se unindo através de sindicatos, através de diferentes grilhões, e através da igreja denominacional. Isto os une, rompe a barreira, quebra o companheirismo entre diferentes irmãos. Confederação, um dos maiores sinais que Deus deu na primeira destruição. Vemos isso aparecendo aqui na última destruição. Vê você isto? Lá a congregação diz amém. Não é o que está acontecendo aí, irmão? É o sinal do fim dos tempos, irmãos. É o sinal do fim dos tempos. Entre aí, gente. Vamos participando aí. Entre aí. Vamos seguindo aqui, irmão. A mesma mensagem, a junção do tempo. Parágrafo 27. Diz assim. E outra coisa que ele fez lá atrás. Observamos isso durante o tempo deste grande tumulto, quando o coração do homem começou a esfriar. Por que Deus destruiu o mundo antediluviano? Por causa da prostituição, irmão. Por causa do pecado.
Deus não fez o homem para pecar, irmão. Deus fez o homem para se arrepender e ser a imagem dele. Você vê o que é que está acontecendo aqui, ó? E outra coisa que ele fez lá atrás, observamos isso. Durante o tempo deste grande tumulto, quando o coração do homem começou a esfriar e se afastar de Deus, as mulheres se tornaram um ídolo. Isso naquele tempo os homens adoravam as mulheres. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, vê se não é o que está acontecendo agora, hein? Que elas eram bonitas, se tornou uma norma sexual. Isso que é o irmão Branham que está falando, não, o profeta irmão Branham que falou, ungido pelo Espírito Santo. Se tornou uma norma sexual. Veja isto hoje que estamos vivendo. Não estou falando contra as mulheres, eu não estou falando contra as mulheres honradas. Não, Senhor. Elas são instrumentos de Deus, mas como aquelas que não se importaram consigo mesmas. Que não se importaram consigo mesmas. Como existe tantas do lado oposto vivendo. Se casando, dando-se em casamento. Assim diz Deus na Bíblia. Jesus disse, antes do tempo de Noé, no fim, eles estavam casando, dando-se em casamento. Como a grande turbulência está no mundo hoje. E vemos isto, e uma coisa que causou isto, a Bíblia diz que os espíritos, grandes espíritos, desceram, espíritos malignos, e entraram nestas pessoas e fizeram estas coisas. Vemos os mesmos espíritos malignos operando em nosso dia. É o que está acontecendo hoje, irmão. Satanás está abrangindo toda a terra. A maior parte da humanidade, irmão, está sendo tragada por ele. A maior parte da humanidade está caindo no abismo negro e as pessoas não estão querendo, não estão percebendo, irmão. Só que um dia será tarde demais, irmão. Não vai dar mais tempo. Corra agora para os braços de Jesus enquanto ele está te chamando. Vai lá, pega a tua Bíblia, vai lá em João 3,3, João 3,5 e lê lá o que Deus falou para Nicodemos. O que Jesus falou para Nicodemos. E aceita ele enquanto ele está te chamando. É o que está acontecendo em nosso dia. Agora observe novamente que não somente isso, não somente isso, quando todo o inferno se soltar, todo o céu se soltar, também, quando o inimigo chega como uma corrente de água, o Espírito de Deus levanta a sua bandeira contra ele, irmão. A luta da carne contra o Espírito. Quando Satanás dá em cima de você, o Espírito Santo vem e derruba ele. É o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Novamente. Que não somente isso. Quando todo o inferno se soltar, é o que está acontecendo agora. Se você for notar, irmão, o inferno está aqui na terra. Não é lá não, é aqui, o inferno está aqui. E o céu também está aqui. Porque aqui tem o povo do diabo e tem o povo de Deus também. Tá vendo? Quando todo o inferno se soltar, todo o céu se soltar também, quando o inimigo chega como uma corrente de água, o Espírito de Deus levanta a sua bandeira contra ele. E as duas forças são sempre mostradas na junção. É uma luta, irmão. Quando você corre para Deus, o diabo tenta tirar você do caminho de Deus. Quando a pessoa está aceitando, o diabo tenta tirar ele do caminho do Senhor. Mas aquele que é de Deus, irmão, ele não prega, ele não traga. Aquele que é de Deus, ele não traga, porque aquele que é de Deus está vendo que nós estamos no sinal do fim dos tempos.
Já estou encerrando aqui. Agora, como vemos, o tempo que Nimrod trouxe toda a confederação fez com que todas as pessoas fossem para a Babilônia e entrassem nesta grande confederação. E o tempo todo mal seguindo entre as mulheres sexualmente e assim por diante. Ao mesmo tempo, Deus tinha uma testemunha na terra, Enoque, que andou com Deus, irrepreensível. E ao mesmo tempo que aquele mal estava aparecendo, anjos apareceram na terra, seres angelicais se moveram entre os homens. Um belo tipo hoje também, como o mal está aparecendo, do mesmo modo está o bem aparecendo. Observe, ali atrás, naquele dia maligno, pouco antes da destruição, quando Deus tinha um homem ali pregando o evangelho, um homem pobre, homem humilde, não muito do mundo, mas um homem cujo coração ouvia a Deus. Noé, ali estava Noé, e Enoque pregando ao mesmo tempo. E Enoque pregando ao mesmo tempo. E ali estava também, né? E Enoque estava pregando também a mesma mensagem. Parecia ser muito louca. Tá vendo? Olha ali atrás. Então, quando Noé e Enoque estavam pregando, e Noé estava pregando uma mensagem que parecia ser muito louca. Tá vendo? A mensagem de Noé para o povo era loucura. Malaquias Vasca, Pai do Senhor, Pai. Deus abençoa, meu filho. Deus abençoa por estar aí. Tá vendo? Quando Noé estava pregando, Enoque também estava pregando, irmão. Tá vendo? Uma mensagem que parecia ser muito louca para o mundo. E Noé que está agora, Noé estava preparando uma arca, fazendo um lugar de segurança. Aquilo era um milagre em si mesmo. Como um homem sobre uma terra seca, onde nunca havia caído água. Estava preparando uma arca para flutuar em um mar poderoso que estaria ali. E dizendo, descerá a água do céu. E onde estava? Mas pela fé, que é um milagre por si mesmo, Noé, divertido por Deus, preparou uma arca. Vê você isto? Não importava quão tolo parecesse, quão fanático aquilo fosse para o povo. Era um milagre em si mesmo ver um homem martelando que algo aparecesse fanaticamente. E isto se repete hoje novamente quando o homem martela o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregando o batismo com o Espírito Santo, aprontando um povo para o julgamento vindouro, ou um escudo para ele. E o povo da igreja moderna sorri e critica dizendo, isto não existe. Os dias de milagre passaram. É um milagre. É um poste de sinalização da junção. Eu não tenho mais tempo, irmão. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por todas essas pessoas que apareceram aí, que estão seguindo, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Findou mais esta live, Pai. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que chegaram aí, Pai. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que isto possa chegar no coração dos escolhidos do Senhor nos quatro cantos desta terra, Pai. Não somente daqui desse humilde e simples evangelista, Pai. Esta carcaça chamada Emílio. Eu me sinto indigno, Senhor. Mas toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus, Pai. Deus, obrigado por todas essas pessoas que gostam desse trabalho, Pai. Visita meus irmãos, Pai, a todos, nos quatro cantos do mundo da terra, Pai. Todos aqueles que gostam desse trabalho, Pai. Que o Senhor visite a cada um desses irmãos, Pai. Cada um dos irmãos que estão precisando, você que está precisando de uma cura, você que tem um problema na justiça, você que precisa do emprego,
Você que está numa situação difícil, entregue teus caminhos ao Senhor nesta hora e confia nele. Com toda certeza, através da sua fé, o mais Ele fará por mim, por você, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu neste dia 26 de julho, Pai, de 2026. Domingo que vem estaremos aqui mais uma vez, Pai, querendo, Senhor, se for da vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto, dê a paz no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até domingo que vem estaremos aqui novamente, querendo, Senhor, se for da sua vontade, confiar no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.